Vocês participaram na Folia de Reis no dia 6 de janeiro? É uma festa muito bacana, né, da nossa cultura, né? Não sei se lá na Polônia como é que é, né? Olha, existe uma coisa parecida. Existe, sim, sim, pessoas andam de casa em casa, bem parecido, na verdade, com aquilo que aqui é conhecido em algumas regiões aqui do E Brasil. é o dia Sim. também de desmontar a árvore de Natal. Não, na Polônia se desmonta, a árvore de Natal se desmonta no dia 2 de fevereiro. Ah, caramba. Nossa. É, pouco depois, mas também se monta, vocês sabem quando? No Hum. dia 24 de dezembro. Ou Ah, Ah, seja, bem mais tarde também. ou seja, a pessoa que vem no dia 24 de manhã participar em Santa Missa, última missa do Advento, ela vê a igreja daquele jeito como sempre. E sim. quando vem depois à noite, meia-noite, que é tradição, 99% das missas na Polônia são celebradas meia-noite, aí que encontra a igreja toda enfeitada, Paramentado. paramentada, preparada para o Natal. E também a árvore de Natal se monta para que ela seja inaugurada na ceia natal. Ah, que bacana. Um pouco é nossa cultura, um pouco diferente, né, do que aqui. É, mas Folha de Reis aqui, pelo menos na minha região, né, no Rio de Janeiro, a gente não usa muito, mas tem no Brasil, em várias regiões, né? É. E nós celebramos, né, no dia dos Reis Magos, né, Folia de Reis, né, vem exatamente disso. E também é a Epifania do Senhor, né? E é interessante nós pensarmos como é que os Reis Magos, né, se a gente olhar para a história, eles são aqueles que vão vir adorar o Senhor Jesus no seu nascimento, né? E essa epifania, né, que a palavra epifania eu gostaria que o senhor depois explicasse para a gente que o sentido dessa palavra, epifania também, é uma das perguntas, né? Mas é interessante de perceber que Jesus, né, ele é uma promessa dada ao povo judeu, é uma profecia dada ao povo judeu dentro da cultura judaica, né, de um Salvador que seria dado para a sua libertação, né? Ou seja, é uma promessa que tem a ver com toda a religião judaica, Com o povo com judeu o povo também, né? judeu, com a história do povo judeu, né? Como que ela consegue atingir também os reis magos, que não tinham nada a ver com essa cultura, né? E esses reis magos vêm exatamente para adorar o rei, né? E não são judeus, né? Estão vindo de Não longe. são judeus, são totalmente culturas diferentes, né? Na verdade é um mistério. Não sei se no meio de tantas teorias que existem a respeito deste fato, existe uma que podemos dizer essa que é mais provável. Eu até agora não encontrei nenhuma que me convenceria até o final para dizer, então foi isso mesmo, né? Nós temos as nossas pressuposições, né? Que, claro, podem nos levar a uma certa interpretação. Então, o que eu penso exatamente sobre este momento? Primeiro, e o mais importante, é que comemoramos exatamente nesse dia, não é? Epifania, que o próprio Deus, ele se revela ao ser humano, cada ser humano. Este Deus não é um Deus que se esconde, ele se revela. Claro que existe uma história muito especial ligada entre Deus, que liga próprio Deus e o povo hebreu. Sim. Sim. Por isso o povo eleito. Mas quando, nesta caminhada de Deus com seu povo, num certo momento, Deus faz algumas promessas, fala sobre o futuro, ele fala que, através de você, todas as nações vão ser abençoadas. Ou seja, não vai ser a verdade, bênção né? apenas para vocês, como meu povo, Não só a nação judaica, né? mas todas as outras vão ser abençoadas. Como que eu interpreto isso? É que a graça que vai atingir todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que são filhos de Deus, sem dúvida, através da revelação que foi dada nas mãos dos judeus, que depois os cristãos abraçaram com a plenitude da revelação que próprio Jesus nos trouxe também com a presença dele e com a obra dele. Então assim nós entendemos que Deus não se esconde, ele nos dá pistas. E
aqueles reis, com certeza, encontraram algumas pistas. O Evangelho fala sobre estrela. Nós podemos interpretar ela de várias maneiras, inclusive aqueles que gostam da astrologia, eles vão dizer, que foi realmente um corpo celeste, pode ser que foi uma cometa, que ela deu percorrer pelo céu, e aí quando começava a sumir ao horizonte, eles foram atrás para ir atrás dela, porque estava sumindo. Aí, com isso, exatamente, que eles conseguiram juntar alguns fatos e aí encontrar, obviamente, próprio Jesus. Mas, como eles sabiam a quem procurar? Aí nós não sabemos, né? Obviamente que já a revelação dada para os judeus já foi dada há muito tempo. Nós falamos, talvez, 1500 anos, que antes já surgem algumas coisas, que temos da história dos próprios judeus e que eles já estavam, assim, conhecendo, transmitindo para os outros a própria mistura como os outros povos. Basta olhar a história dos judeus. Com certeza levou essa palavra às outras nações. Então, pode ser que é alguma maneira que o próprio Deus só conhece. E porque ele mesmo provocou, algumas dessas revelações chegaram ao povo que tinha como aqueles reis, magos, sábios, cientistas daquela época, que juntando esses fatos, e eu penso, para a vontade, a graça e a ajuda divina, aí conseguirão concluir ao ponto de isso mexeu tanto com eles que saíram da casa, percorreram exatamente uma grande distância daquilo que nós entendemos para encontrar Jesus. E mais ainda, quando eles chegam procurando o rei, que nasceu naquela hora, que isso nos surpreende. E eu posso dizer, os judeus lá em Jerusalém ficaram muito mais surpresos do que nós, e até alguns apavorados, como, por exemplo, o rei Herodes. Sim. Se sentindo até ameaçado, como assim? Nasceu um rei, procuravam, de repente, este rei aonde? Não, mas porque eles se dirigem primeiro aonde? Onde se procura o rei? No palácio. No palácio, Então, mas não foi este rei que eles queriam encontrar, na verdade. Eles queriam encontrar o outro. Então, tem todo este mistério, mas no final das contas, o que nós entendemos e é certo, que este Deus que de alguma maneira conseguiu tocar o coração destes homens e provocar de sair da sua realidade da vida para procurar alguma coisa a mais, fez eles exatamente encontrarem próprio Jesus e com isso uma luz que iluminou a vida deles. Isso que é certo, isso que faz que podemos louvar a Deus e agradecer a Ele por esta maravilha que é exatamente o amor que cada ser humano neste mundo é capaz de experimentar. Será por isso voltaram para outro caminho? Por outro caminho, nós temos aquela visão, para não se encontrar com Herodes e não precisar de entregar aonde se encontra aquele recém-nascido rei. Ou tem uma outra interpretação, voltarão por outro caminho, ou seja, encontro com Jesus fez eles pessoas diferentes. Ou seja, depois de se encontrar com Jesus, tomaram outro rumo, se voltaram como pessoas diferentes. Outro rumo da vida. Da vida deles. Da vida deles, como fruto deste encontro. É interessante também que antigamente, a gente tinha muita aquela confusão de tratar certos conhecimentos que seriam agora científicos como magia. Então, os reis magos seriam, vamos dizer assim, estudiosos de astronomia, no movimento dos astros, não só astrologia, que seria mais uma crença mais voltada para a adivinhação, mas de repente eles eram astrônomos ou algo parecido, e por uma providência de Deus, como o senhor mesmo falou, o próprio Senhor, o próprio Deus,
trabalhou para que eles conseguissem, através desse conhecimento científico, achar esse caminho, né? Sim. Porque o próprio Deus, a gente vê no Evangelho que uma folha não cai sem que Deus permita. Sim. Então, por caminhos diferentes, né, eles encontraram Jesus, né? Sim. Mas o que é certo é que Deus que se revela. Sim. Epifania, Ele que se Ele revela. foi ao encontro do ser humano, né? Ou seja, primeiro passo que está acontecendo aqui, primeiro, mais importante passo é de Deus. De Deus. Ele que dá esse passo. Ele que sai ao encontro do ser humano. Nós podemos falar em outras palavras. A realidade de Deus é tão acima da nossa realidade que o ser humano pode fazer milhares de coisas, nunca vai conhecer Deus, a não ser que Deus permita e saia ao encontro do ser humano, aí que o ser humano vai poder se encontrar com ele. Então, primeiro passo sempre vai ser de Deus. Sempre vai ser de Deus, também na nossa vida. E o que ainda eu acho aqui que também vale a pena destacar é que, em certa maneira, aquela estrela guia que nós entendemos, né, levava os magos para o encontro com Jesus, essa estrela está acesa em coração de cada um de nós. Que é exatamente a nossa consciência. É a voz de Deus dentro de nós para nos orientar. Independente se eu já ouvi a respeito do próprio Deus, a respeito de Jesus, a respeito de toda essa revelação que Ele colocou à nossa disposição. Não precisa ser uma revelação explícita, né? Não, todo ser humano tem esse desejo de conhecer a Deus, na né? verdade, Ainda que ele não cada compreenda ser humano, a princípio. Nós entendemos, na própria criação foi criado com esse dispositivo dentro de si, que nós chamamos de consciência, a voz de Deus dentro de nós. Por causa disso, já aconteceram, há algumas décadas atrás, estudos que provavam que, olhando de maneira geral, os princípios, por exemplo, da nossa vida cristã, em certa maneira, assim, simplificando, podemos dizer os 10 mandamentos de Deus, são as regras que vivem aquelas tribos lá perdidas no meio da Amazônia, que nunca viram homem branco, muito menos escutaram qualquer coisa a respeito de Deus, dos judeus ou de Jesus Cristo. A gente já estudou que os 10 mandamentos seriam exatamente um reflexo da lei natural que existe dentro de cada homem, né? Mas que, consumido pelo pecado, ele não consegue mais enxergar, então Deus dá esses 10 mandamentos. Né? Se fazer o bem e evitar o mal, né? Que é a lei natural. Não é bem assim. Essa voz está presente em nós. Sim. O ser humano, por isso eu estou explicando, né, desta maneira que, por mais que alguém não conhece 10 mandamentos de Deus, se ele vive plenamente olhando a sua consciência, querendo viver por fora aquilo que ele escuta por dentro, ele vai viver conforme regras que nós conhecemos de 10 mandamentos. Mas que eles não conhecem explicitamente. Como 10 mandamentos de Deus. Mas vamos dizer, a lei natural. O sentido das coisas, da convivência, o que é correto, o que não é correto e tudo mais, está nessas pessoas. Ou seja, Deus coloca dentro de nós, como falei, essa estrela guia, que leva a cada ser humano a encontrar o próprio Deus. Obviamente, temos que dizer que cabe a nós ir ao encontro dessas pessoas para dizer para elas exatamente nós tivemos sorte e encontramos ainda mais, não apenas esse dispositivo dentro de nós que fala dentro do nosso coração, nós encontramos exatamente algo a mais, né? Próprio Deus que já vem ainda mais para falar conosco, através dessa toda a história com o povo hebreu e, no final, através do próprio Jesus, a palavra de Deus que se torna a carne, Ele que se torna um de nós, Ele que se torna a realidade, próprio Deus, para que possamos o conhecer
tocar, estar com Ele. E aí cabe a nós ir ao encontro das pessoas para que elas possam conhecer exatamente esta beleza. Mas não se trata aqui de o papo a respeito de tal revelação. E sim, aquilo que Jesus fala, amai-vos uns aos outros, porque assim vos conhecerão como meus discípulos. Ou seja, a gente tem que ir com amor. Amor tem que ser a motivação para fazer qualquer evangelização, levar qualquer, né, e não as regras que vamos repassar, regras que vamos ensinar, regras que vamos impor para alguém, até divinas, mas regras. Não, amor está no princípio. Por causa disso que nós todos possamos exatamente buscar na nossa vida esta graça de Deus, essa luz acesa, essa estrela, e claro, permitir para que essa luz que nos ilumina ainda mais, porque nos encontramos pessoalmente com Cristo, possa, através de nós, iluminar a vida e a realidade de todos os outros. E eu desejo isso para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Catedral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.